Disseram que ela não viveria sem ele. E ela acreditou, porque quando se ama demais alguém que não te ama de volta com a mesma entrega, a gente começa a achar que a vida depende desse amor mal correspondido. É como se o mundo perdesse o chão, como se respirar sozinha fosse impossível. Quem nunca sentiu isso, que atire a primeira pedra. Mas o que ninguém contou para ela, e talvez ninguém tenha contado para você também, é que algumas perdas, por mais dolorosas, são portas de renascimento. Ela foi desacreditada. Ouviu que estava velha demais para recomeçar, que não saberia viver sem ele, que deveria engolir a dor e seguir como se nada tivesse acontecido. Mas não dava, porque o que ela viveu foi abandono, traição, desrespeito. E as feridas da alma, minha irmã, não se curam com conselho vazio. Ela teve que sangrar, teve que tocar o fundo do poço, teve que se perder antes de se reencontrar, mas reencontrou. Essa história não é só sobre ela, é sobre todas nós, sobre você que já foi trocada, diminuída, esquecida, que já se anulou para manter alguém por perto, que já perdeu a si mesma tentando salvar um relacionamento falido. É sobre esse grito que a gente prende na garganta, fingindo força quando tudo dentro está em ruínas. Mas também é sobre esperança. Porque há um ponto de virada. Sempre há. Você vai se surpreender com o que essa mulher viveu depois que disseram que ela não conseguiria. Vai entender por que ela não apenas sobreviveu, ela floresceu. E hoje, quem a vê nem imagina o que ela enfrentou. Porque tem coisas que só a alma sabe. E tem recomeços que só o céu explica. Ela cresceu ouvindo que uma mulher só seria completa com um homem ao lado. Era como se a felicidade tivesse que vir de fora, como se o amor próprio fosse egoísmo. Quando ele apareceu, ela acreditou ter encontrado a outra metade da sua alma. E por mais que houvesse sinais de desequilíbrio, ela se entregou inteira. Porque para ela, amor era se anular em nome de alguém. E assim, pouco a pouco, ela se desconectou de si mesma. Sua força feminina foi se apagando na tentativa de agradar quem nem sequer a via por completo. Ela começou a viver em função das vontades dele. Suas opiniões foram silenciadas, seus sonhos foram arquivados. Sua essência foi moldada para caber no que ele considerava ideal. Mas o mais doloroso era não perceber que estava se perdendo. Ela dizia que estava feliz, mas seu sorriso já não tinha luz. A sensação de inadequação crescia, mas ela achava que o problema era ela mesma. E assim, mergulhou em uma rotina silenciosa de dor emocional, alimentada por medo, dependência e culpa. Ela confundia apego com amor. Achava bonito sofrer por alguém. Acreditava que isso era sinônimo de entrega. Mas no fundo, o que havia era carência e medo de ficar sozinha. Ela não sabia o que era autocuidado. Não entendia que amar alguém não deveria significar se abandonar. E foi por isso que aceitou migalhas. Se acostumou com a ausência dele nos momentos em que mais precisava. Cada vez que era deixada de lado, ela se esforçava ainda mais para ser notada, achando que precisava se tornar digna de afeto. A identidade dela se dissolveu no nós, que existia apenas no discurso. A mulher forte, sonhadora, cheia de fé que ela foi um dia, parecia ter sumido. A autoestima virou pó, e até as pequenas decisões do dia a dia dependiam da aprovação dele. Era como se ela tivesse esquecido quem era antes dele chegar. Ele virou seu norte, seu espelho, seu ar. E quando alguém tentava alertá-la, ela se revoltava. Porque ninguém entendia como era amar daquele jeito. Ela estava cega pelo apego emocional. O mais difícil era lidar com o vazio que ela mesma não sabia nomear. Uma tristeza que não fazia barulho, mas que corroía por dentro. Ela já não chorava mais, tinha se acostumado com o silêncio da dor. O que antes era paixão, virou sobrevivência. E mesmo assim, ela acreditava que não poderia viver sem ele. Acreditava nas frases que ouviu durante anos. Você é fraca demais, ninguém vai te querer com esse jeito. Sem mim, você não é nada.
E sem perceber, essas frases viraram crenças enraizadas em sua alma. Havia dias em que ela até tentava se imaginar fora daquilo tudo, mas o medo gritava mais alto. O medo de ser julgada, de não ser amada de novo, de descobrir que estava sozinha no mundo. O medo é cruel com mulheres que têm o coração ferido. Ele paralisa, aprisiona, sabota. E ela, que já havia esquecido da própria luz, se agarrava ao que conhecia, mesmo que isso a destruísse por dentro, porque o desconhecido ainda parecia mais assustador do que a dor familiar. E assim ela continuava ali, vivendo pela metade. Mas o universo tem uma forma misteriosa de agir quando a alma está sufocada. Algo sempre acontece para acordar a mulher que dorme dentro da dor. Às vezes é um abandono, outras vezes é um limite ultrapassado. Às vezes é um espelho quebrado, um grito preso, uma oração silenciosa feita no meio da noite. Foi nesse ponto que algo começou a estremecer dentro dela. Ainda era frágil, ainda era pouco, mas era real. Uma fagulha de consciência, de que talvez houvesse vida fora da dependência. Ela ainda não sabia como, nem quando, nem com que forças. Mas aquela primeira dúvida sobre a necessidade dele foi o início. O começo de uma jornada de recomeço, de resiliência, de reencontro com sua própria alma. E por mais que o caminho parecesse assustador, havia algo dentro dela que já não podia mais ser silenciado. Era como se uma semente de fé estivesse nascendo, e essa semente ainda iria florescer. A violência mais cruel nem sempre vem em forma de grito. Às vezes vem disfarçada em ironias sutis, em piadas que só machucam quem ama, em silêncios que cortam mais do que palavras. Ele dizia que ela era exagerada, dramática, sensível demais, que ninguém aguentaria o jeito dela. E ela acreditava, porque foi ensinada que o amor suportava tudo. Ela achava que precisava engolir a dor para manter a relação viva. E assim foi perdendo a própria voz, enterrando suas verdades, sufocando sua essência. A cada comentário, ela se encolhia mais um pouco. Ele ria das roupas que ela usava, das ideias que ela tinha, do modo como ela expressava os sentimentos. Dizia que ela estava louca, que ninguém mais teria paciência para ela. A autoestima dela virou campo de guerra. Um dia se olhava no espelho com fé. No outro, chorava escondida achando que era insuficiente. E nessa montanha-russa emocional, ela passou a duvidar de si mesma. Acreditou que merecia tão pouco, que acabou aceitando menos ainda. O mais perigoso era o ciclo. Ele feria, ela perdoava. Ele ignorava. Ela implorava a atenção. Ele saía, ela esperava. Como se o amor dela tivesse que ser provado todos os dias, enquanto ele apenas exigia. E ainda assim, ela o defendia de tudo e de todos. Porque para muitas mulheres, a dor emocional é normalizada como romantismo. Ela achava que o problema era ela, que precisava melhorar, evoluir, mudar. Não percebia que estava presa em um relacionamento tóxico, onde seu valor era constantemente questionado. Ele chamava de brincadeira, mas ela chorava sozinha. Ele dizia, você é sensível demais. E ela achava que realmente precisava endurecer o coração. Mas o coração dela era grande demais para ser moldado por palavras pequenas. Ela aguentou calada, como tantas mulheres aguentam, porque a vergonha de admitir a dor era maior do que a dor em si. E ela seguia, tentando transformar rejeição em aprovação, tentando encontrar amor onde só havia controle, tentando ser aceita por quem não a respeitava. Ela passou a não confiar mais nos próprios sentimentos. Quando ficava triste, se culpava. Quando queria ir embora, se achava ingrata. Quando pensava em recomeçar, a voz dele ecoava dentro dela, dizendo que ela não conseguiria. A mente virou prisão. Cada passo era guiado por medo, por culpa, por insegurança. Ela deixou de sonhar, de se cuidar, de acreditar. Tudo girava em torno do que ele pensava, do que ele queria.
E nessa dinâmica desigual, ela foi se apagando um pouco a cada dia. Só quem viveu um relacionamento assim entende o quanto a alma fica ferida. É uma dor silenciosa, que muitos não enxergam. Ela sorria por fora, mas por dentro se sentia pequena. Às vezes, pensava que estava enlouquecendo, mas era apenas a consequência de tanto tempo sendo desacreditada. Ela precisava de alguém que a lembrasse do seu valor. Alguém que dissesse, isso não é amor, é abuso emocional. Mas naquela fase, ela não escutava nem a própria intuição. Estava anestesiada pela dependência afetiva, e mesmo assim, algo dentro dela resistia. Tinha dias em que ela chorava olhando para o céu, pedindo uma resposta. E mesmo sem saber, aquelas lágrimas eram orações, orando por uma chance de renascer, mesmo sem forças para se levantar. O coração dela ainda tinha fé, ainda desejava liberdade, e em meio à escuridão, aquela faísca começou a crescer, porque toda mulher tem dentro de si uma força ancestral, uma força que, quando desperta, move montanhas e rompe ciclos. Ela ainda não sabia que aquele ciclo estava perto do fim, que o abandono que tanto temia seria, na verdade, o início do seu recomeço. Foi numa tarde comum, dessas que a gente nem espera. Ele chegou e disse que precisava de um tempo. Não olhou nos olhos, não explicou direito, não se importou com as lágrimas dela. Pegou suas coisas e foi embora, como quem deixa para trás algo sem valor. Ela ficou ali, sentada no chão, tentando entender o que tinha acontecido. A dor emocional tomou conta de tudo. O peito parecia explodir, a respiração falhava e o mundo perdia a cor. A sensação era de que algo dentro dela havia morrido. Ela não teve chance de perguntar, de entender, de se despedir. Foi como se sua história não valesse nada. Como se todo o amor que ela entregou tivesse sido apenas um detalhe descartável. Ele seguiu a vida, postando fotos, sorrindo, como se nunca tivesse dito que a amava. E ela ficou tentando juntar os pedaços. A dor do abandono é brutal. Ela machuca a alma, desestrutura a mente, destrói a segurança. Ela passou dias sem conseguir comer, sem conseguir dormir. Apenas existia, sem viver. Amigas tentavam ajudar, diziam para ela reagir, sair de casa, se arrumar. Mas ela não tinha energia, porque o abandono de quem se ama não é só perda, é despersonalização. Ela se olhava no espelho e não se reconhecia. Tentava entender o que fez de errado. Revivia cada conversa, cada briga, cada gesto, achando que se tivesse feito diferente, ele teria ficado. A culpa virou sua companheira, e junto dela, o medo de nunca mais ser amada, de nunca mais se levantar. Mas o mais difícil era perceber que para ele, nada daquilo parecia importar. Ele seguiu em frente com a vida, enquanto ela lutava para se manter de pé. Era como se a dor dela fosse invisível. E isso doía mais do que a ausência dele. Porque o abandono físico é uma coisa, mas o abandono emocional, o descaso, o desprezo, esse sim deixa feridas profundas na alma. Ela se sentia descartável, substituível, esquecida. E nesses momentos, a fé balança, o coração racha, a esperança quase morre. Ela lembrava de cada promessa que ele fez, das vezes que disse que ficaria para sempre, do "você é tudo para mim", que hoje parecia mentira. E essa quebra de confiança, essa quebra de sonho, foi o que mais dilacerou. Porque ela amava com verdade. Ela se entregava com intensidade. Ela construiu planos, pensou em filhos, casa, vida compartilhada, e agora tudo virava ruína. Não era só o fim de um relacionamento, era o luto de uma história que ela acreditava ser eterna. O pior do abandono é que ele nos obriga a olhar para dentro. E no começo, o que se vê é destruição. Ela sentia que sua identidade foi arrancada junto com ele. Mas ainda assim, algo dentro dela permanecia.
uma parte que, mesmo ferida, não se deixou morrer. Ela chorava no silêncio do quarto, mas suas lágrimas começavam a lavar a alma. E ali, no fundo do poço, nascia um fio de coragem. Ainda tênue, ainda pequeno, mas já era o início de algo novo. Não era um processo rápido, a dor vinha em ondas, mas junto da dor começou a vir a pergunta: e agora? Quem sou eu sem ele? E essa pergunta, ainda que assustadora, era um sinal de que o renascimento havia começado. Porque quando uma mulher se perde de tudo, ela tem a chance de se reencontrar com o que é essencial. E essa busca muda tudo. Não era só tristeza, era um vazio existencial, daqueles que parecem sugar tudo por dentro. O abandono trouxe um luto que não podia ser nomeado. Ela não sabia como seguir, como levantar, como respirar sem sentir dor. Chorava em silêncio para não preocupar ninguém, mas por dentro estava desmoronando. A casa, que antes era refúgio, virou prisão. As lembranças a esmagavam. Ela se sentia invisível, esquecida, como se tivesse sido apagada da vida de alguém que jurou amá-la. O mais cruel da solidão é que ela chega quando a gente mais precisa de acolhimento. Ela tentou se distrair, mas tudo a lembrava dele. As músicas, os cheiros, os lugares. Era como se ele estivesse em todo canto, mesmo tendo ido embora. Às vezes, acordava no meio da noite, com o coração acelerado, esperando uma mensagem que nunca chegava. Ela checava o celular compulsivamente, buscando migalhas de atenção. E ali, no silêncio, se deu conta do quanto estava emocionalmente esgotada. Ela entrou num colapso que poucos enxergaram. Cumpria obrigações no automático, mas dentro dela havia escuridão. Parou de se alimentar direito. Deixou de lado os cuidados, com o corpo, com a mente, com a alma. Cada dia era uma batalha silenciosa para não desistir. Ela até pensou que não fazia mais sentido viver. Mas mesmo nesses pensamentos sombrios, uma parte dela lutava para resistir. Era como se o fundo do poço tivesse se transformado em chão. E, estranhamente, aquele chão começava a dar sustentação. A fé, que parecia distante, começou a se aproximar de novo. Ela passou a conversar com Deus como quem conversa com uma amiga íntima. Não pedia que ele voltasse, mas pedia forças para sobreviver. Pedia respostas, sinais, acolhimento. Às vezes, bastava um pôr do sol bonito ou o abraço de um filho para lembrar que ainda havia beleza. E isso a mantinha viva. Ajudava a suportar mais um dia, mais uma noite, mais uma ausência. A dor ainda era intensa, mas agora havia respiros no meio do caos. Ela descobriu que o luto por um amor que se vai é tão profundo quanto o luto por uma morte. Porque também há perda, vazio, saudade. Só que nesse caso, a pessoa ainda está viva, só não escolheu mais estar ali. E isso dói diferente. É um tipo de rejeição que deixa marcas invisíveis, mas mesmo assim ela começou a perceber algo sutil. A dor estava ensinando, estava moldando algo novo dentro dela. Uma nova forma de existir, de sentir, de perceber a própria história. Aos poucos, ela começou a entender que sobreviver à perda era possível. Que não precisava apagar tudo que viveu, mas sim ressignificar. Foi nesse ponto que ela começou a olhar para si com mais compaixão. Começou a se perguntar o que queria para si, além do que perdeu. E por mais que ainda doesse lembrar, agora havia espaço para outras perguntas, outros desejos. O colapso emocional começou a ceder lugar para pequenos suspiros de liberdade. Ainda frágeis, mas reais. Ela percebeu que precisava se escolher todos os dias, mesmo com o coração em pedaços. Precisava se olhar com ternura, se tratar com paciência, como quem cuida de uma criança ferida. Era assim que ela estava por dentro, frágil, mas viva. E viver mesmo com dor já era um ato de coragem. Ela ainda não estava pronta para o recomeço,
mas já não estava disposta a continuar no mesmo lugar. E essa mudança de postura era o primeiro passo rumo ao que viria depois. Era o início do fim do sofrimento cego e o começo da consciência. Algo dentro dela começava a se transformar. Tudo começou de forma tímida. Uma tarde, ela se viu sorrindo com um vídeo bobo. Em outro momento, sentiu vontade de ouvir aquela música antiga que a fazia dançar. Pequenas coisas, mas eram sinais de que, mesmo machucada, a alma dela ainda respirava. Era como se uma voz interna, até então abafada, estivesse começando a falar mais alto, uma voz que dizia: "Você ainda está aqui." E essa constatação foi o primeiro passo para seu renascimento. Ela percebeu que estava cansada de esperar que alguém a salvasse. Entendeu que a salvação viria de dentro. Mesmo com medo, decidiu fazer algo diferente. Saiu para caminhar, voltou a escrever em seu caderno de orações, reacendeu velhas paixões esquecidas. Cada gesto era um recado para si mesma: eu importo. E embora ainda estivesse frágil, agora havia um tipo de força diferente. Uma resiliência que não vinha da dor, mas do desejo de viver, de verdade. E não foi fácil. Teve recaídas, saudades, dias em que quis desistir. Mas já não era a mesma mulher de antes. A semente da mudança tinha sido plantada. E, cada vez que ela se ouvia, se respeitava, se acolhia, essa semente crescia. Começou a dizer mais não aos outros e mais sim a si mesma. Voltou a dormir sem remédio, a se alimentar com intenção, a cuidar do corpo com delicadeza. O autocuidado virou ato de fé, fé de que a cura seria possível. Foi nesse processo que ela reencontrou sua espiritualidade. Não como uma fórmula mágica, mas como um lugar seguro onde ela podia descansar sua alma. A fé se tornou sua melhor amiga. Ela orava, escrevia cartas. Para Deus, se emocionava com mensagens que pareciam ter sido escritas para ela. Era como se o céu dissesse: "Eu estou com você, mesmo nos dias em que você não acredita." E isso deu sentido aos dias cinzentos, porque mesmo na dor, agora havia propósito. Ela começou a lembrar quem era antes de tudo. Lembrou da menina sonhadora, da mulher determinada, da alma sensível que existia antes da dor. Isso a fez sorrir, entre lágrimas, porque perceber que ainda havia vida dentro dela era um milagre silencioso, mas poderoso, e cada descoberta se tornava combustível. Já não era sobre esquecer o que viveu, mas sobre integrar a dor e usá-la como base para construir algo novo. Seus passos ainda eram incertos, mas ela começou a caminhar. Voltou a frequentar lugares que amava, a conversar com amigas que tinham se afastado, a se abrir para o novo. Não com pressa, mas com presença, porque agora ela entendia que cada passo contava. E que se amar, depois de tanto desprezo, era um recomeço sagrado. Era como costurar uma ferida com fios de fé e paciência. A voz interior crescia. Já não era apenas um sussurro, era quase um grito de esperança. Ela começou a inspirar outras mulheres, mesmo sem perceber. Com pequenos gestos, com frases sinceras, com o brilho tímido que voltava aos olhos. E assim, dia após dia, ela foi saindo da escuridão. O que parecia o fim era, na verdade, o início. Início de uma nova mulher. Ela decidiu, enfim, olhar para si com mais ternura. Não porque tinha todas as respostas, mas porque entendeu que merecia recomeçar. Começou com coisas simples. Organizou o quarto, mudou os móveis de lugar, jogou fora lembranças que ainda sangravam. Depois, voltou a se exercitar, mesmo com preguiça, mesmo sem ânimo. Cada pequeno movimento se tornava uma afirmação. Eu estou voltando para mim. Foi nesse ritual cotidiano que sua reconstrução começou a tomar forma, de dentro para fora. Ela procurou ajuda profissional. Foi difícil admitir que não dava conta sozinha,
mas foi libertador. Na terapia, encontrou um espaço onde suas feridas da alma eram ouvidas, sem julgamento. Começou a entender os padrões que repetia, as crenças que carregava, as dores que vinham de muito antes dele. Chorar ali não era fraqueza, era limpeza. E naquele processo ela se descobriu. Descobriu que sua força feminina era imensa e que sua história, por mais dolorosa, ainda podia florescer. Na espiritualidade encontrou colo. A fé virou ponto de apoio para os dias em que as dúvidas batiam forte. Ela não buscava respostas prontas, mas conforto. Começou a meditar, a ler textos que tocavam a alma, a escutar louvores que falavam direto ao coração. Era como se Deus falasse com ela em cada detalhe, no silêncio da madrugada, na brisa da manhã, no sorriso de uma desconhecida. E essa conexão espiritual a fortalecia. Fazia com que se sentisse vista mesmo nos momentos mais solitários. Fisicamente, também havia mudanças. Começou a se alimentar com mais consciência, não por estética, mas por amor próprio. Fez exames, cuidou do sono, fez caminhadas à beira-mar. Olhar o horizonte a lembrava de que o mundo era muito maior que a dor que havia sentido. Aos poucos, seu reflexo no espelho começou a mudar. Os olhos estavam mais vivos, a pele mais iluminada. Mas, acima de tudo, ela se olhava com respeito. Já não se tratava como inimiga, era amiga de si mesma. Esse processo não foi linear. Teve dias em que ela se sentiu estagnada, dias em que chorou sem saber o motivo. Mas havia um senso de propósito agora. Ela sabia que estava se refazendo, e entender isso mudava tudo. Ela começou a sonhar de novo, voltou a estudar, buscou novos cursos, se interessou por projetos que antes pareciam distantes. Sua mente, antes dominada por dor emocional, agora era terreno fértil para planos, ideias e novas possibilidades. Ela também se reconectou com outras mulheres. Participou de grupos de apoio, trocou histórias, ouviu relatos parecidos com os seus e percebeu, não estava sozinha. E mais ainda, percebeu o poder de uma rede feminina que cura. Descobriu o quanto pode ser transformador ouvir e ser ouvida, abraçar e ser abraçada, compartilhar sem medo. Ali, no afeto coletivo, ela encontrou uma força que jamais conhecera sozinha. Esse movimento de reconstrução virou sua bandeira. Ela entendia agora que superar não era esquecer, mas transformar, e que renascer exigia coragem diária. Mas cada pequeno passo, cada escolha por si mesma, era um tijolo nessa nova fundação. Estava longe de ser a mulher de antes, e isso era um presente, porque finalmente ela estava se tornando quem sempre foi. E mesmo sem perceber, já inspirava outras mulheres ao seu redor. As cicatrizes que ela carregava agora tinham voz. Voz que alcançava outras mulheres em silêncio. Mulheres que também choravam à noite, que também pensaram que não resistiriam. E ela começou, sem pretensão, a falar sobre o que viveu. Em rodas de conversa, nas redes sociais, entre amigas, não com amargura, mas com a autoridade de quem venceu por dentro. A dor virou sabedoria, as quedas, lições. Ela agora era ponte, para outras atravessarem seus próprios desertos. Ela sabia exatamente o que dizer, porque havia vivido na pele, e por isso suas palavras tocavam fundo. Eu também achei que não sobreviveria, dizia. E isso, por si só, era cura. Porque muitas mulheres só precisam saber que não estão sozinhas, que sua dor não é exagero, que sua luta tem valor. Ela falava com amor, com fé, com firmeza. Era como se cada experiência dolorosa tivesse sido transformada em ferramenta de empoderamento. Ela começou a escrever. Colocava nas palavras tudo aquilo que o coração gritava em silêncio. Publicava textos, participava de eventos, aconselhava mulheres em crise. E em cada encontro, uma cura acontecia. Não porque ela era perfeita ou porque tinha superado tudo,
mas porque estava disposta a dividir o que aprendeu. Sua vulnerabilidade era sua maior força. Ela dizia: eu não sou forte o tempo todo, mas eu continuo. E isso bastava. Foi nesse movimento de entrega que ela descobriu seu propósito: ajudar outras mulheres a renascer também, ensinar que autocuidado é resistência, que resiliência não é não cair, mas se levantar com dignidade, que fé não é ausência de dúvida, é seguir mesmo tremendo, que recomeço não tem idade, não tem prazo. Ela era a prova viva de que é possível florescer depois da dor, que as feridas da alma podem se transformar em solo fértil para algo novo. Ela virou referência, mas não no sentido de perfeição e sim de humanidade. Outras mulheres se inspiravam nela porque ela era real. Tinha marcas, teve medos, caiu muitas vezes, mas levantou com beleza e mostrava todos os dias que viver melhor não é viver sem dor, é viver com consciência, com presença, com amor próprio. Essa força feminina que ela irradiava vinha de um lugar profundo, do encontro com sua verdade. Ela fez da sua história um legado, criou projetos, mentorias, grupos de escuta, transformou dor em missão, e cada mulher que se encontrava nela fortalecia o seu caminho. Porque quando uma mulher cura, ela não cura só a si, ela abre caminhos para todas as outras. E ela sabia disso. Sabia que sua caminhada solitária hoje era estrada aberta para tantas outras caminharem com mais luz. A mulher que um dia achou que não viveria sem ele, agora era fonte de vida para outras. No silêncio das manhãs, com o café na mão e a luz entrando pela janela, ela começou a perceber como sua própria presença era valiosa. Já não precisava de confirmações externas. Aprendeu a desfrutar da própria companhia, sem pressa, sem medo. Ia ao cinema sozinha, jantava onde gostava. Passava tardes inteiras lendo ou escrevendo. A solidão, que antes era tormento, virou encontro. E nesse encontro, ela se apaixonou por si mesma. Descobriu que não era carência, era falta de conexão com a própria alma. Agora, ela sabia o que gostava, o que queria, o que não aceitava mais. Não fazia mais nada por obrigação. Não sorria para agradar, não se calava para manter paz falsa, não se moldava ao desejo de ninguém. Ela era livre. E essa liberdade, construída com tanta dor e fé, era agora sua maior fonte de alegria. Começou a cuidar do corpo com carinho. Criou rituais de autocuidado que iam muito além da estética. Era banho com aroma, pele hidratada com intenção, tempo de qualidade consigo mesma. Esses pequenos atos se tornaram grandes declarações de amor próprio. A mulher que antes mendigava afeto, agora se olhava com encanto. E o que nasceu ali foi sagrado. Um relacionamento verdadeiro com si mesma, ela. Deixou de procurar o amor nos lugares errados. Já não se contentava com migalhas. Entendeu que estar só é 1000 vezes melhor do que estar com quem não soma. E isso não a tornou dura, mas seletiva. Porque quando uma mulher se ama de verdade, ela não aceita menos do que merece. E isso assusta muita gente, mas ela não se importava mais. Estava ocupada demais sendo feliz com sua própria presença. As pessoas notavam a diferença. Diziam que ela estava mais bonita, mais leve, mas o que ninguém via era o quanto ela tinha chorado para chegar ali. O quanto lutou para não se perder de si. Essa leveza era fruto de muita superação, de muitos recomeços. Ela não carregava mais o peso do passado. Perdoou o que pôde, soltou o que não podia mudar e seguiu. Livre, inteira, viva. E agora, quando alguém perguntava sobre sua vida amorosa, ela sorria. Porque sabia que se um novo amor viesse, seria bônus e não salvação. O amor dela por si mesma era suficiente, e nessa plenitude ela emanava algo diferente, algo que atraía, que inspirava, que acalmava. Ela estava em paz,
E essa paz, depois de tudo, era sua maior conquista. Ela sabia. Viver sozinha nunca mais seria sinônimo de solidão. O tempo passou. E aquela mulher que um dia chorou por alguém que a abandonou, hoje sorri de um jeito diferente. É um sorriso de quem se conhece, de quem se respeita, de quem sobreviveu. Não porque esqueceu a dor, mas porque aprendeu com ela. Agora, ela escolhe com sabedoria, anda com leveza, ama com presença, vive melhor, não por sorte, mas porque se reconstruiu com coragem e fé. A vida dela é outra, porque ela é outra. Ela aprendeu a reconhecer sinais, a se afastar do que machuca, a não implorar por amor. Sabe que merece reciprocidade, respeito, verdade, e não abre mão disso. As feridas da alma viraram cicatrizes que contam uma história de superação. Hoje, ela se move com confiança, tem consciência do seu valor, da sua força, da sua luz. E essa consciência não veio fácil, veio de batalhas internas, de noites escuras, de fé inabalável. Ela construiu novos sonhos. Mudou de cidade, abriu o próprio negócio, voltou a estudar, fez viagens sozinha, enfrentou desafios com coragem, redescobriu prazeres simples, como andar descalça na grama, dançar na sala, cozinhar para si mesma. Cada detalhe da sua rotina reflete uma mulher inteira, uma mulher que não vive para agradar, mas para se honrar, e isso é viver melhor. Hoje, ela inspira. Não com frases prontas, mas com sua postura, com sua verdade, com sua presença. É mãe, amiga, profissional, mulher, em todas as suas versões. E em cada papel leva a marca do recomeço. Ela entende que a vida é feita de ciclos, que fim de relacionamento não é fim de vida, que o amor começa dentro e que uma mulher curada transforma tudo ao redor. Ela é prova viva de que o abandono pode virar liberdade, que o que parecia tragédia pode se tornar renascimento, que a dor não define ninguém, mas pode revelar quem realmente somos. Hoje, ela olha para trás com gratidão, não porque foi fácil, mas porque foi transformador. Ela não só sobreviveu, ela floresceu e vive muito melhor sem ele, porque no fim das contas, ela entendeu que não precisava de ninguém para ser completa. Você percebeu que tipo de mulher ela se tornou? E mais ainda, você consegue se ver nela de alguma forma? Porque, talvez assim como ela, você também tenha acreditado que precisava de alguém para ser feliz. Talvez tenha se acostumado com migalhas, com promessas vazias, com um amor que só doía. Mas olha só, ela sobreviveu. E não apenas isso. Ela vive melhor agora, plena, consciente, forte. Por quê? Porque teve coragem de se escolher. E você também pode. Quais mentiras você tem repetido para si mesma? Que não vai conseguir sozinha? Que já é tarde para recomeçar? Que precisa dele para ser feliz? Pare agora e reflita. Quem você seria se deixasse essas amarras para trás? O que mudaria? Se começasse a se tratar como uma mulher poderosa que, no fundo, você já é, sua vida pode virar outra página. Mas essa decisão é sua, e só sua. Você tem todo o direito de se reconstruir, de se amar, de recomeçar sem pedir permissão. A ferida que hoje dói tanto pode ser amanhã o motivo da sua força, mas só se você decidir dar o primeiro passo. E esse passo pode começar aqui, agora. Comece acreditando. Você merece mais. Você merece paz, amor, reciprocidade. E, acima de tudo, merece se olhar no espelho e se reconhecer inteira. Se essa história falou com a sua alma, não guarde só para você. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue recebendo conteúdos que abraçam, transformam e fortalecem a mulher que você é e a mulher que está se tornando. Aqui, cada história é uma semente, e quem sabe, a próxima a florescer. Seja você.